Oi, Oi, tudo bem? Joia. tudo bem? Como é que Ah, que bom, nosso que áudio está bom, que ouvindo bom. bem? Está nos ouvindo Vamos, bem? eu estou, vamos ver se todo mundo está nos ouvindo bem. Coloca aí se está nos ouvindo. Aham, ó. Obrigado. Ó, a Rejane, a Brenda. Acredito que esteja tudo bem com o som. Alguém pode nos dar um retorno se o som está ok? Coloca aí um ok, filho. Ok, ok, Uhum. tá ótimo. Então, nós vamos começar a nossa live hoje sobre essa experiência incrível dessa família que a gente teve a oportunidade de estar junto, de acompanhar. E vamos passar alguma coisa, né, para toda essa turminha aí que está assistindo, para que a gente... Olha o Paulinho! Ai, que bom, querido! Paulinho entrando. Paulinho foi uma peça-chave, não é? No Foi. nosso, na nossa vontade aqui, no nosso trabalho, todo mundo unido para que tudo se desenrolasse do jeito que acabou desenrolando, né? Acontecendo. Então, eu estava em casa um dia e a minha filha mais velha, a Dadá, me mandou um recadinho e ela falou assim: mãe, você sabia que o pai da Camila, do Vitinho, tá com Covid? Eu falei: não, não sabia. Ela falou: ah, eu tenho acompanhado, estou falando com a Camila, estou dando o suporte na área, né, da saúde, da forma que eu puder, dando as orientações, explicando. Mas será que teria alguma coisa que vocês aí pudessem fazer para ajudar? E foi assim que eu entrei nessa também. Aí, na hora, eu já mandei um recadinho para o Paulinho, pedindo ajuda, né, para a gente começar a fazer alguma coisa. Eu participo de 2 trabalhos voluntários que fazem esse tipo de atendimento, de ajuda espiritual, de levar equilíbrio, harmonia para as pessoas. E quem sabe uma cura física também, né? Quem sabe se manifeste no físico também. Então, a Cris Mattioli ajudou muito também. Imediatamente, ela pegou seu nome, Márcio, e colocou no trabalho que nós temos às segundas-feiras à noite. E aí nós também colocamos o seu nome no nosso trabalho nos atendimentos de terça-feira à noite. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque nós temos um trabalho com decretos que eu participei poucas vezes, mas as poucas vezes que eu participei, a gente teve um resultado assim surpreendente, emocionante, maravilhoso. E aí eu perguntei para o Paulinho: Paulinho, será que além do trabalho de terça-feira à noite, a gente não poderia fazer um trabalho com decreto, né, com eles? A gente teve um resultado tão positivo das outras vezes, em casos tão delicados. E aí o Paulinho falou: vamos fazer sim. E aí foi que eu passei para vocês, na verdade, né, para Camila. Naquela época eu estava ainda me comunicando direto com ela, e a Camila falou: não, tia, a gente quer sim, vamos fazer sim. Então eu gostaria, Denise, que vocês se apresentassem e passassem um pouco para nós dessa experiência que para todos nós foi tão gratificante, foi tão fortalecedora, nos fortaleceu naquilo que a gente acredita, nos fortaleceu na fé no ser humano, não é? Na capacidade do ser humano de superar e se superar e acreditar. Então, a gente gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Então, acho que eu sou a Denise, né? O pessoal conhece. Eu pedi para o Márcio para ele contar primeiro como é que a gente veio para Portugal,
né, para contextualizar. E aí ele inicia contando a coisa do Covid, e aí quando ele dorme, eu entro no jogo. Eu entro no jogo. Tá bom, então, vamos lá. Primeiro, muito obrigado por nos dar essa oportunidade, né, de falar para as pessoas essa experiência que a gente passou, né, e que ela possa ajudar de alguma forma, né. Eu já vinha a Portugal durante muitos anos, acho que eu já tinha vindo a Portugal umas 9 vezes dar aula. Eu sou policial no Brasil, né, aposentado. Eu vinha dar aula aqui em Portugal. Então eu já conhecia, já tinha um círculo grande de amizades aqui. E uma vez eu disse para as gurias em casa, para a Camila e para a Gabi, e para a Denise, né, o dia que vocês conhecerem Portugal, vocês vão querer morar em Portugal, né, porque pelo fato de eu já ter amigos e a língua ser fácil da gente se comunicar, e aí aconteceu da gente vir, e aí se apaixonaram, e a gente veio. Temos em início de dezembro, né? A gente ficou se organizando um ano. Quase 2 anos a gente levou para se organizar para vir, né? Eu estou aposentado da polícia, a Denise é aposentada, a professora aposentada, e as 2 filhas estão estudando na universidade aqui em Portugal, né? Então, a chance da gente conhecer um outro lugar, e eu não tenho dificuldade com a língua, enfim, e aí a gente veio para cá. Então, essa foi a forma como a gente chegou em Portugal. E eu, particularmente, assim, desde que a gente veio para cá, eu não me lembro de muita coisa, né? Porque a gente chegou em dezembro, logo em seguida já tive o Covid, e aí deu o apagão. E essa parte do apagão, quem sabe, é a Denise. Então, a gente teve... nós viemos para cá, a gente ficou na cidade de Ovar, que foi uma casa que nós ficamos de uma aluna do Márcio, que nos ofereceu para nós ficarmos lá até a gente encontrar, né, um imóvel para a gente ficar, ou se a gente quisesse ficar lá, enfim. E coincidiu que a cidade de Ovar foi a primeira a ser fechada com cerco sanitário por causa do Covid. Logo que começou o Covid aqui em Portugal, o boom que deu foi em Ovar. Então, muito provavelmente, a gente contraiu, todos nós tivemos Covid, ou no supermercado, no círculo, recém estava começando, não existia ainda aquela coisa de álcool gel, de máscara, estava recém implementado todos os cuidados, né? E foi bem na arrancada que a gente teve o Covid. O Márcio ficou com febre uns 5 dias, mais ou menos, e como estávamos todos trancados, não podíamos sair de casa, não podia sair, né? Eu tive que chamar uma ambulância insistentemente, vários dias, ligando. Eles queriam a confirmação do exame para poder levar para o hospital, só que não vinham nunca buscar ou encaminhar para fazer o exame. Aí ele fez pneumonia, porque era óbvio, ele estava com febre, estava com dificuldade de respirar, e aí eu liguei para a ambulância deles aqui, que é o nosso SAMU aí, né? E disse que, olha, meu marido está com pneumonia, ele vai morrer se vocês não vierem buscar, né? Não, mas é Covid ou não é Covid? Não, não é Covid. Daí vieram, não era Covid, vieram. E aí viram que era Covid, levaram, e aí levaram assim, né? Vamos lá, e foi, a gente não pôde ir junto. Como ele era suspeito de Covid, a gente passou a ser obrigado a ficar dentro de casa, de quarentena, não pode sair mesmo. Naquele final de semana, o João, que é o namorado da Gabi, tinha ido para lá passar o fim de semana e acabou ficando. Não pôde mais sair. Ainda bem que foi uma força tremenda, né? Para nós também naquela primeira semana. Então, a primeira semana foi de pânico, né? Mas sempre nós mantendo e fazendo força para elevar a frequência e sempre procurando olhar. Não vai dar certo, é só, né? Sempre. E... foi um período bem tenso, porque estávamos só eu, a Gabriela e o Joãozinho. E a Camila estava em outra cidade, não conseguia entrar por causa do cerco e tal. Então, assim, a nossa primeira semana foi bem complicada. Aí a gente começou a falar com as pessoas, conversar, e aí sentir força de todo mundo, dos amigos, fazer orações. E aí a gente começou a criar uma rotina diária de meditação, que era uma coisa que cada um fazia do seu jeito, a gente começou a fazer junto. Aí foi quando a gente conheceu, ficou sabendo de vocês, outros amigos nossos também que tem assim, uma visão mais expandida da existência,
nos dando, para mim, né, me dando muita orientação, me trazendo muita força. E eu ciente de que aquilo tudo tinha um para quê, né? Para que está acontecendo isso? Que aprendizado a gente tem que tirar? Então, nós conversávamos muito em família, o que isso está querendo nos mostrar, o que isso está querendo nos ensinar, e ao mesmo tempo a gente firme que ele ia conseguir vencer. É importante, Beth, assim, até para ilustrar aí para o pessoal perceber, entender, né, a gravidade da coisa. Eu só lembro de chegar no hospital, eu só lembro de me chamarem para um atendimento, que o médico estava com uma máscara, eu só lembro dele me dizer que ia me sedar e que eu ia ficar uns 5 dias sem poder fazer contato com a família. Já a chegada no hospital já foi uma coisa assim, que meio que me assustou. Primeiro porque as gurias não puderam ir junto comigo. Foi eu sozinho na ambulância, né? Eu cheguei lá, tinha um cordão de isolamento, assim, de funcionários do hospital, dando o caminho para onde eu tinha que entrar. Então, assim, aí fiquei numa sala, esperando o atendimento, mas eles já sabiam o que se tratava, né? E é importante a gente salientar isso, porque eles tiveram cuidado para não contaminar outras pessoas, entendeu? Mesmo não tendo a certeza ainda do que aconteceu, eles tiveram esse cuidado. E eu não lembro de mais nada além disso, e eu fiquei 2 dias no hospital antes de ser sedado ainda. Então eu já estava meio zureta, né? Então, é só para ilustrar esse momento que ela fala, assim, do início de tudo. E aí nós ficamos essa primeira semana, nós 3 lá, né? E a Camila sempre em contato e a Dadá ajudando a transcrever as ligações que os médicos nos davam. Também a Ivana, minha cunhada, acompanhando o tempo inteiro e também consultando uma colega que ficou amiga dela de trabalho, que é médica também, ajudando. Amigos meus que tem, assim, eu tenho a Tiani, que foi a primeira que eu liguei na hora do pânico, que é uma pessoa assim, que me introduziu ao pensamento de uma expansão de vida maior, de um alcance das nossas... Ela me ensinou muita coisa, ela que me ensinou a ver o para quê e não o porquê das coisas. Ela me ensinou muito, ela me ajudou muito também. Tem o Biscard, um amigo nosso também maravilhoso, que fez vários trabalhos espirituais na arrancada para nos apoiar. Então, assim, o que eu percebi? Quando acontece uma coisa dessas, que um vírus desse, que é uma novidade para todo mundo, que ninguém sabe como lidar com isso, não existe um apoio, uma força maior do que tu compartilhar o que tu está passando, porque te chega, sabe? Te chega o retorno através das pessoas, através de intuição, através de vários meios. Mesmo a gente estando sozinho, isolado lá, eu não me senti sozinha em nenhum momento, sabe? Mesmo nós estando nós 3, eu não me senti sozinha, desamparada. Os amigos do Márcio aqui de Portugal, toda a comunidade portuguesa que nos conhece, fez questão também de nos apoiar. Tinha um deles que fazia compras e levava para nós em casa, porque sabia que a gente não podia sair nem no mercado. Então, nós fomos muito amparados. Então, qual é o que se percebe nisso, nesse movimento todo? É a coisa do desprendimento, da empatia, né? Da colaboração assim, entre as pessoas, começou a ficar muito evidente nesse momento. Ficou muito para nós, principalmente, né? E depois, quando a Camila chegou junto com o Vitor, nossa, foi bem quando o Márcio começou a apresentar melhora, porque ficou um tempo assim parado, né, sem melhorar nem piorar, em coma, né, e aquilo ali estava gerando muita angústia. Então, quando chegou a Camila e o Vitor, para nós foi um reforço forte, né? Daí ficamos nós 5 lá, confinados, mas assim, com uma convivência muito boa. A gente trocou muito amor, a gente se cuidou muito, a gente conversou muito, a gente sempre, quando um queria dar uma baixada, o outro dava uma levantada e de novo a gente conseguia manter a frequência em alta. A gente chorou muito junto também. O Vitor, sabe, às vezes ele me pegava no cantinho da cozinha e eu dizia assim para ele, vou dar só uma choradinha. E aí eu dava uma choradinha.
e segue o barco, né? Porque é uma coisa que é difícil, né? De tu viver. É difícil. Só que é uma coisa que a gente tem que passar. Então, tu tem que passar, tu não tem como fugir, então vamos fazer com que aquilo ali seja ah, o mais leve, apesar do peso, o mais leve possível, né? E para isso a gente contou com a ajuda de muita gente. Então, a gente procurou sempre manter a calma. Nós fazíamos, a gente sempre, até hoje, né? A gente mantém as nossas orações diárias, a gente tem um grupo no WhatsApp dos nossos amigos e vizinhos lá do Brasil, queridos, que a gente, todos os dias, a gente faz oração junto, cada um do seu jeito, porque cada um tem, isso é uma outra coisa muito legal. O Márcio conseguiu juntar pessoas de todas as religiões e ateus, todo mundo, orando, emanando energia para ele positiva. Eu recebi orações lindas, eu recebi gravação de louvores do pessoal que é evangélico, eu recebi sequências, assim, orientações de meditação do pessoal que é universalista. Foi muita coisa, muita coisa. Isso aí só fortaleceu, só ajudou a segurar e ter certeza que ele ia conseguir sair dessa, porque se ele tivesse indo, o pessoal todo estava puxando ele pelo pé, sabe? O pessoal todo estaria puxando ele pelo pé. Mas assim, eu no começo, eu me sentia assim, logo que começou, que foi a parte assim, quando tu cai em sítios, ele tá com Covid mesmo, é grave, tu sabe que eu ia para o pátio da casa onde a gente ficava pensando muito nas mulheres, sabe? Eu me sentia como se o meu marido tivesse ido para a guerra. Não sei, e isso me veio assim, é como se eu sentisse todas as mulheres que seus maridos foram para a guerra, como é que ficavam, sabe? Não sabe se volta. E aí eu agradecia porque eu pelo menos tinha onde morar, tinha como me subsidiar, coisa que aquelas mulheres talvez não tiveram. Olha, a minha avó, a minha mãe, hoje casualmente está fazendo aniversário de falecimento da avó, 13 ou 14 anos. A minha avó enfrentou várias dificuldades, sempre com resiliência, com paciência. Nunca vi ela reclamar. Minha mãe também enfrentou muitas dificuldades. Então é uma coisa assim que nós mulheres, a gente tem um poder, a gente consegue tirar de dentro da gente uma força que não tem nem como traduzir em palavras. E eu acho que isso tudo vem assim, né? Vem com a gente, né? Vem com a gente no nosso gênero, vem esse poder. E eu me agarrei nisso, sabe? Eu tinha que honrar toda a minha linhagem, eu precisava honrar e também precisava ter exemplo para minhas filhas, porque a vida da gente é assim, né? A vida da gente é cheia de altos e baixos, enfim, de eventos que acontecem, por isso que até que a gente está aqui ainda, né? Porque a gente está aqui para aprender, não é? E aí estava muito preocupada também em manter essa vibração, essa condição, para elas aprenderem também, e elas me ensinaram muito, e a gente conseguiu, assim, alcançar um padrão de enfrentamento muito, muito positivo, assim, sabe? Apesar da situação, a gente conseguiu muito positivo e graças às pessoas, aos amigos que não nos deixaram sozinhos, em momento nenhum, apesar de nós estarmos lá, eu não me senti sozinha, nós não nos sentimos sozinhos, né? E depois a gente começou a se juntar, a se aproximar mais, né? A gente começou a participar mais efetivamente dos decretos junto com vocês. Isso aí também fez uma diferença enorme. E até hoje, agora a gente participa e vai continuar e permanecer, né? Que também é um aprendizado bacana que a gente teve, está tendo. Enfim, eu acho que a lição número 1 disso tudo, para nós todos, foi viver um dia de cada vez, sabe? Que isso é muito difícil. É muito difícil. É, muito difícil. E a gente ouvia dos médicos, olha, é um dia de cada vez.
tem que esperar um dia de cada vez. E nós dizíamos para nós mesmos, é um dia de cada vez. E como é difícil para a gente lidar com a ansiedade, né? Com aquela coisa que a gente tem de querer antecipar tudo, né? E meio que prever tudo. E essa situação de tu ter que suportar, né? Baixar a ansiedade, baixar a expectativa e confiar. Confiar um dia de cada vez. E isso que eu acho que é para nós, a lição número 1 para mim foi essa, porque eu, via de regra, estou ansiosa, quero antecipar muitas coisas, quero já prever tudo, ter tudo planejado, muito planejado, tudo organizado, tudo estruturado. Então, isso aí foi uma mexida bem forte das minhas convicções, assim, né? E deixa eu ver. Outra coisa também é que não tem como... Pode falar. Falando nisso, o Vitinho, eu acho que a gente não falou sobre isso para as pessoas, acho que nós não situamos, né? O Vitinho é o Vitor, é filho da minha irmã Nanda, que é marido da Camila, que é filha de vocês. Então, esse é o nosso vínculo. Nós não fizemos essa apresentação no início, né? Então, porque senão a gente fica falando nomes e para as pessoas fica tudo meio solto, né? Não. O Vitinho me passava todos os áudios, todos os dias, às 15 horas de vocês, né? Era às 15 horas de vocês, 11 horas nossa aqui, recebia, é isso, né? 4 horas de diferença? É isso mesmo. Era 11 horas da manhã, normalmente quando o Vitinho me passava o áudio. Então, aquilo era, assim, muito interessante. A gente aqui de longe, né, sem controle nenhum, aliás, nem vocês perto têm controle nenhum sobre a situação, mas ficava muito claro. Eu, inclusive, falava sempre para o Paulinho, porque sempre que eu recebia as notícias, eu já passava para o Paulinho, né? Era muito interessante ver que a médica, normalmente era uma médica, né? Uma mulher, né? Ela sempre era muito cautelosa no que ela falava. Então, ela falava assim, está estável. E aí você dizia assim, mas então melhorou, né? E ela dizia, não, está estável. Também não piorou. Aí você falava, mas então não piorou, né? E ao mesmo tempo, a sua gratidão ficava muito forte. Até que um dia eu falei assim para o Vitinho, eu falei, Vitinho, quem que está conversando com a médica sempre? É a mãe da Camila? É uma das meninas? Quem é que está falando? Porque essa pessoa merece os parabéns, porque ela está sempre positiva nas conversas. E às vezes as notícias não eram muito boas, né? Porque, por exemplo, a gente estava esperando que houvesse alguma resposta e às vezes não vinha essa resposta, né? E você sempre se mantinha positiva e você sempre muito grata, muito grata, muito grata, muito grata. Você agradecia, eu não sei se você tem noção disso, mas para mim, que recebia aqueles áudios e ouvia, ficava muito forte. Nossa, que força, que gratidão. E isso para o médico deve ser muito bom também, né? Receber essa energia, porque essa gratidão você está contribuindo com o outro lado, né? O lado do cuidador. Você está fortalecendo quem está cuidando do teu marido, né? Então isso foi muito incrível. Eu sempre comentei isso, imaginando a sua dor, imaginando o sofrimento que a família toda estava passando. Tinha dias que a Camila não conseguia conversar, não conseguia falar, mas a força no sentido de nós estamos juntos. Né? E tu sabe que essa coisa das ligações, eu ainda não parei para ouvir de novo, porque eu quero pegar os nomes dos médicos para fazer esse agradecimento mais pontual, né? Não parei ainda
Eu acho que a semana que vem eu consigo fazer isso. Mas eu imagino assim, eles estavam vivendo uma situação, estão até hoje, mas na época era muito novo tudo. Era tudo muito experimental. Então, eles também estavam assustados, sabe? Ainda que tivessem protocolos, os protocolos também em teste, não se sabia tudo bem certo o que poderia acontecer. E as nossas angústias, assim, quando eles passavam as informações e as informações não é, né, ficava tudo meio no limbo, assim, uma coisa, né, indefinida. Eu conseguia perceber que eles queriam poder dar uma notícia boa, só que com toda essa cautela, acabava aparecendo sempre uma notícia ruim, só que eu não deixava que essa coisa ficasse, entende? Não, então se ele não melhorou e não piorou, então se ele não melhorou e não piorou, tá ótimo, né? Tá ótimo. Tá vivo. Amanhã é outro dia. Então amanhã ele pode vir a melhorar, não é? E isso é uma coisa assim que a gente trabalhou bastante, bastante, foi que nos manteve firmes, sabe? Foi que nos manteve altivos, assim, na luta, porque é uma luta interna que a gente vive, né? Uma luta interna. Eu pessoalmente não cogitei nenhuma hipótese de ele não voltar para casa. Não, não. Se até quando começou a coisa a ficar muito preta, assim, sabe? Daí depois passou a fase crítica, eu digo, ó, agora então é só alegria, mas se acontecesse qualquer coisa que não fosse ele voltar para casa, eu não cheguei a pensar, entendeu? Não cheguei a pensar. Se tivesse que acontecer, Deus é que sabe, mas eu não cheguei a considerar essa hipótese, entende? Não cheguei. Não cheguei. E eu acho que isso aí ajudou também. Importante, assim, Beth, essa parte eu não tenho como fazer nenhum tipo de comentário, porque eu não lembro nada disso. A única lembrança que eu tenho disso tudo é quando eu cheguei. Foram 20 dias de em coma ou não? 20 dias 21. em coma. 21 dias em coma. Então, a única coisa que eu me lembro, até eu começar a acordar e voltar assim, foi eu falando com a Denise. Eu me lembro da máscara do médico e dizendo para ela que eu ia desligar o telefone. Falei para as gurias também, eu vou desligar o telefone por 5 dias, não vou poder usar o telefone, tentando disfarçar, né, para não deixá-las preocupadas, né? Mas para a Denise eu já tinha dito, olha, eles vão me sedar para o tratamento ser mais eficiente, coisa e tal. Só que desse momento até o momento que eu fui sedado, passaram aí 2 dias, foi numa sexta, eu fui sedado no domingo, e eu não lembro de mais nada do que aconteceu aí nesse período. Eu tenho fotos eu no quarto, fazendo selfie, mandando foto para elas, eu não lembro de nada disso. Uma coisa que foi muito boa, assim, que foi tu ver ser da essência da pessoa, né? O Márcio, quando ele saiu do coma, ele já saiu fazendo brincadeira, assim, sabe? E ele teve AVC, tem esse detalhe, né? Ele teve o AVC e o prognóstico era de que ele ia ficar com o lado direito do corpo paralisado. Não tá. E aí ficou por um tempo, assim. O AVC foi nesses 2 primeiros dias ou como que foi esse AVC? Ele entrou no hospital com Covid. E aí Foi. lá no hospital ele teve o AVC, é isso? Depois de entubado. No segundo para o terceiro dia de intubação, ele teve o AVC. Que aí, na época, eu não sei, até hoje a gente não sabe. Foi no terceiro dia, parece que eu estava sedado, que apareceu, teve o diagnóstico do AVC. No terceiro dia que eu estava sedado. Aí primeiro foi falar que ele tinha tido uma convulsão, depois achavam que era uma crise epilética, depois acharam que perguntaram se ele era epilético. Aí no fim, depois foi quando ele pôde ir para tomo, né, e fez a tomografia, daí foi diagnosticado o AVC, que é o AVC do Covid, né? Enfim. E aí o prognóstico era esse. E ele estava assim, mal começou a falar, ele já estava fazendo piada, brincando, né?
com o astral lá em cima, não teve nenhum dia que ele tivesse chateado com o que aconteceu, ou que ele tivesse revoltado. Não. O tempo inteiro foi só assim, ó, resiliência, aceitação. O que importa é que está vivo, entende? A mesma coisa nós. Do jeito que nós fôssemos receber ele, nós íamos lidar com aquilo porque era o que Deus, o que a vida tinha nos apresentado, e a gente tem que encarar e vai ser do melhor jeito possível, da melhor forma possível. Com leveza, sabe? Com leveza. Sem drama, sem fazer, sabe? Com leveza, para a gente poder fluir, a energia rolar e a vida seguir, né? Quer comentar? Eu quero. Quando eu comecei a voltar, né, que eu não me lembro de nada disso, não me lembro nem das minhas brincadeiras aí depois de ter acordado, não lembro nada disso. Se eu falei alguma bobagem, me perdoem, né, mas eu não lembro nada disso. As coisas que eu tenho uns flashes, assim, de eu ver o pessoal me cuidando, me tratando, e tive alguns sonhos malucos aí, que eu não sei se foi sonho ou se quando eu estava sedado, acho que eu dei uma passeada por aí, né? E passou algumas imagens na minha cabeça, assim, muito do passado e algumas muito do futuro, coisas que eu não tinha visto ainda, e enfim. Mas o que para mim é o importante, assim, eu fui muito bem atendido, eu não senti dor, eu não... eles cuidaram muito bem de mim, entendeu? E eu fui começar a perceber as coisas e a gravidade com o tempo. Eu não tinha a mínima noção do que tinha acontecido. Para mim, eu dormi num dia e acordei no outro, né? Só que eu me olhei e estava sem barba. Eles tiraram a minha barba, eu usava barba e coisa e tal, né? E para mim aquilo foi... Eu dormi, falei com a Denise, fui dormir e me acordei no outro dia. E o meu maior susto foi quando eu fui me olhar assim, que nem quando eu estava sem me mexer na cama, eu não lembro nada disso. Só me lembro eles me dando banho, trocando a roupa, assim. Eu acho que eu acordava e voltava a dormir, né? E quando eu tive consciência de realmente o que aconteceu, eu me assustei, porque eu fui no banheiro, escovar o dente, tomar banho, e eu estava seco, eu perdi 20 quilos. E aí eu fiquei pensando comigo, como é que eu perdi 20 quilos? Eu deitei ontem e acordei hoje e perdi 20 quilos. Porque eu não tinha consciência, e apesar de eu ter dito para elas que deu positivo, Covid, aquela coisa toda, eu não lembrava de nada disso. E aí eu comecei a me questionar, mas o que eu tenho? O que aconteceu comigo? E aí eu tentava falar com elas e elas não apareciam para me visitar. E eu naquele hospital, eu entrei em pânico. Porque eu achei que eu estou com uma doença contagiosa, eu estou muito doente, e elas não vêm me ver. E eu escutava as vozes dos enfermeiros, meio sedado, meio acordado, e achava que era elas. Olha, loucura total, né? E eu queria ter contato com elas e não conseguia. Então isso aí para mim foi o mais pesado, foi esse momento, depois que eu acordei e comecei a ter consciência das coisas. Mas esse período, depois que ele acordou, a gente foi um alívio, né? E aí ele só brincava, via coisas, ele enxergava pessoas, e ele sabia que as pessoas que ele via não eram pessoas, tanto que ele descrevia pra gente, dizia, olha, o cara tá, não sei o que, tá datilografando aqui do meu lado. Ô, meu, sai daí, cai fora, ele falava. Então, assim, ele só nos divertiu. Depois que ele acordou, foi um alívio, um alento. Eu acho que essa é uma coisa que trouxe bastante tranquilidade e trouxe, como eu comentei antes, trouxe leveza para esse processo de recuperação que é tão difícil, né? É tão difícil. Então, a maneira que ele encarou isso também ajudou bastante, sabe? Ainda estamos, né? Ainda estamos, a gente ainda está, né, no processo de recuperação. Ele está, né, fazendo atividade física já, a recuperação dele está sendo espetacular. E eu acredito que tudo seja em virtude dos nossos esforços, assim, das nossas vibrações, da vontade dele também, da força dele, que ele é um cara forte, determinado, né? Isso aí é fundamental, eu acho, tem sido fundamental para a recuperação dele.
E o que a gente tira, assim, é uma coisa meio bizarra, né? A gente muda de país, atravessa o oceano, né? Uma expectativa de uma vida nova, né? Juntar a família de novo, porque a gente estava com a Camila longe, né? E aí acontece um negócio desse, é uma coisa bem bizarra, uma coisa assim que tu conta. Ele foi o pior caso do hospital, ele foi o caso mais grave, mais grave. E aí, daí a gente começa a ficar, ainda bem que foi aqui, sabe? No fim, tudo a gente encontra o lado positivo, sabe? A gente procura encontrar o lado positivo. Ainda bem que foi aqui, que a gente teve assistência a tempo, e aqui os hospitais são super equipados. Ele tinha um aparelho de ECMO à disposição dele, caso precisasse. Ele teve fazendo véspera de ir para ECMO, que é uma coisa que é um aparelho que diz que é raro ter, né, nos hospitais. Ele teve não só a assistência das pessoas daqui, como também nós tivemos assistência das pessoas daí do Brasil, dos nossos amigos espirituais, que com certeza eu confio, acredito e sei que existem. Para aqueles que chamam de anjos, são anjos, para aqueles que chamam de santos, são santos, para aqueles que chamam de qualquer nome que der, todos levam ao mesmo caminho, ao mesmo lugar, que é, né, Deus, que é a força maior, enfim. Foi o nosso processo, nós ainda estamos aprendendo a aprender tudo que isso está nos ensinando, né? E a gente está tentando, com calma, que é outra coisa, com calma, um dia de cada vez, transformar em ações. Por exemplo, assim, uma coisa que aconteceu muito legal é que enquanto o Márcio estava dormindo, a minha, numa das ligações tem que usar esse negócio bom que vocês têm, essa agilidade, essa rapidez toda. Resumo da ópera. Eles conversando lá resolveram fazer um projeto para ajudar as pessoas que estão precisando no momento de pandemia, né? Daí criaram o projeto Capitão V. Tá travando? Travou? Eu acho que é a internet de vocês. Tá indo e vindo. Ô, Camila, pede pro Luciano não mandar mensagem, que a gente tá no meu telefone aqui, aí tá travando aqui. Talvez seja o WhatsApp. O WhatsApp tá mandando mensagem no WhatsApp. Que veio mensagem do WhatsApp, daí trancou o telefone. Agora deu? Destrancou? Destrancou? Tá ótimo. Tá. Então, daí surgiu o projeto Capitão V, né? Daí eles nomearam capitão, porque daí eles promoveram o Márcio, né? Que foi promovido de tenente para capitão e V de Vitória. E aí elas estão com essa ação lá, já conseguiram toneladas. Você poderia repetir? Porque, por exemplo, essa história aí da promoção eu não ouvi nada. E alguém pediu para repetir. Então, se você puder dar uma voltadinha... Volto sim. A minha cunhada, junto com a minha sobrinha e meu cunhado, eles criaram o projeto Capitão V, que é inspirado no Márcio, né? Capitão, porque ele é tenente, então ele nasceu de novo, então ele foi promovido a capitão. E V de Vitória, né? Então, Capitão Vitória, projeto Capitão V, tem um Instagram, tudo direitinho. Eles já conseguiram arrecadar mais de toneladas de alimentos e distribuir roupas e coisas nas comunidades carentes, das entidades de assistência social. E isso é uma coisa que surgiu a partir desse problema que aconteceu com o Márcio, né? Então, esse é um das coisas bonitas que acontecem. Pode falar. Aqui no Brasil? Aí no Brasil. Em Porto Alegre. Na região metropolitana, eles estão atendendo e levando.
E agora eles estão e também fazem máscaras, né? Tem lá a produçãozinha de máscaras, outras empresas que fabricam máscaras doam às vezes para eles máscaras também para eles distribuírem. Então eles estão sendo os distribuidores, né, para atender a quem está precisando. Inclusive, até daqui a um tempo a gente vai fazer uma outra live junto com eles de novo, né, para chamar mais a arrecadação, mais coisas. E está muito legal. O pessoal, assim, olha, cada vez um alcance maior. E aí tu vê assim, ó, isso que é o bacana de tu fazer de um limão uma limonada, né? Porque no momento de dor, né? Verdade. Foi para se distrair, que aí a minha cunhada, minha sobrinha, disse, não, vamos fazer alguma coisa, e aí foi para se distrair, para ocupar a cabeça, começaram a fazer máscara, e daí foi surgindo, enfim, virou um projeto, as pessoas começaram a ajudar, e começou a crescer, e a ideia é que cresça bastante. E eu dormindo. E ele dormindo, e o pessoal trabalhando. E o pessoal trabalhando. É interessante porque normalmente ninguém quer sofrer, não é verdade? Ninguém quer sofrer. Sem nenhuma apologia à dor, eu não quero nem banalizar a dor e nem fazer apologia à dor. Mas é uma reflexão, não é? Nós pensarmos que os movimentos, nós, seres humanos, ainda reagimos, nós ainda respondemos mais rapidamente e melhor à dor do que ao amor. Sim. Então, é por isso que nós ainda precisamos desses estímulos sem querer fazer apologia à dor, mas nós termos esses estímulos, se fosse um momento lindo, maravilhoso, todo mundo ia se encantar e pronto, ia acabar ali. A nossa resposta ao amor, ela ainda é mais lenta, ela ainda é mais pontual. O sofrimento, eu não vou me cansar de dizer que eu não estou querendo fazer apologia, mas o sofrimento, ele estimula em nós o nosso melhor. Pode estimular o nosso pior também, porque vocês poderiam ter ficado desesperados, vocês poderiam ter entrado em descrédito da vida e talvez realmente o Márcio, nessa situação toda, nem voltasse para casa, né? Mas vocês fizeram um movimento contrário. Vocês deram uma resposta a esse sofrimento, a essa dor, assim como a sua cunhada, não é? E assim como inúmeras outras pessoas. Sim, então, é muito interessante, só fazendo um paralelo, o meu relógio, ele está adiantado. Então, eu tô sem, não me dei conta, eu tô sem relógio aqui, só para a gente controlar o horário e a gente não se perder. No meu são 20 e 23, mas ele está adiantado. Ah, o de vocês é com 4 horas a mais. Que horas é para vocês aí agora? Aqui é 00:15, nós temos 15 minutos. 15. Tá, 15 minutos nós temos ainda. Então, o que eu queria, assim, que a gente refletisse, o motivo todo dessas lives é possível, é porque a pandemia, e vocês vivenciaram literalmente esse vírus, né? A pandemia, ela é um chamado. Você fez uma associação muito interessante e que não tinha me passado pela cabeça, que foi a associação das mulheres que os maridos foram para a guerra. Putz, eu achei essa sua associação, eu achei incrível, tá? Por quê? Porque a pandemia é uma outra forma de guerra. O que é a guerra para as pessoas? Um chamado. É um chamado, é através de todo aquele movimento de sofrimento que novas ideias surgem, novos caminhos surgem. É de onde o homem tira forças e ele promove a sua própria evolução, o seu próprio crescimento. Então, a pandemia, ela tem um chamado. Sim. Ela tem um chamado espiritual, como todos os momentos de grandes e profundas dores e sofrimentos. Existe ali,
Deus não nos quer sofrendo. Não é para a gente sofrer e simplesmente sofrer e pronto, né? Existe por trás de todo o desafio um convite a um passo além, a um despertar de consciência, né? Então, essa pandemia, ela é um convite espiritual, não é? Todo mundo está querendo a descoberta da vacina. A vacina pode chegar até nós e nós não termos atendido a esse convite, né? O convite que a pandemia faz, ele está além da vacina. Que a vacina chegue e ajude muitas pessoas, mas a nossa cura é o que vocês falaram. A cura da humanidade é o que vocês vivenciaram, né? Então, assim, eu acredito que dessa live de hoje, a grande contribuição de vocês com todas as pessoas é possível passar por tudo isso, tirar grandes lições e sair dessa muito melhor. Uhum. Sim. Não é verdade? Olha só quantas pessoas envolvidas. Vocês imaginem esse projeto da sua cunhada. Quantas pessoas se movimentaram para eles conseguirem as 2.000 toneladas? Tu sabes que... E tu sabes que é tanta coisa agora que você está falando, tá me lembrando. Eu vou ter que escrever um livro, porque aconteceu tanta coisa, tantos movimentos aconteceram, uns com um impacto maior, de abrangência maior. O meu irmão é engenheiro, e ele tem uma indústria. E ele parou a fabricação das coisas que ele tinha que fazer para fazer aquelas proteção e para doar para os hospitais, para os médicos. Logo começou. Porque, claro, ele é uma pessoa também preocupada com as coisas, enfim, mas quando chega perto da gente, que a gente enxerga mais, eu dizia muito isso. O Covid, até acontecer contigo, é uma gripezinha. Até acontecer contigo é uma gripezinha, né? Então, assim, o que aconteceu conosco aqui, o que a gente viveu aqui, teve um alcance para as pessoas também, não só no seu universo particular se cuidar mais, como aqueles que têm um alcance maior, poder fazer coisas que alcancem mais pessoas. E isso é uma coisa muito linda, né? É como tu falaste, infelizmente, através da dor, do sofrimento, gerou todo esse movimento. Quisera Deus que em breve nós consigamos fazer isso sem precisar sofrer quando nós cheguemos a esse nível. E eu gostaria de acrescentar também, né, que o que a Denise falou, que a gente só vai ter a dimensão do problema quando tiver alguém muito perto da gente que está passando por isso e a gente sofre junto, né? A gente vê as coisas acontecendo, assim, o pessoal meio que relaxando com a coisa. Eu estou imune, mas eu não... Tese, né? Em tese, teoricamente, né? Segundo os médicos, mas eu não saio para a rua sem máscara, mas não precisa eu ter passado por isso para que as pessoas tenham essa consciência, que não pode ir para o baile, não pode ir para o cinema sem proteção, que os nossos governantes tenham essa sensibilidade, que eles têm toda a proteção do mundo, né? Mas e as pessoas? Né? Então a gente acompanha, às vezes, eu não vejo muito, assim, eu gosto de pegar o jornal e ver ali a TV, a gente vê São Paulo, né? A loucura que está São Paulo, né? E a gente se preocupa, porque o que eu passei, e eu vou deixar um depoimento para vocês aqui, e para o teu grupo, eu servi por 32 anos a polícia. Esse período todo eu trabalhei na rua, atendimento de ocorrência. Eu nunca tive tão perto da morte como eu tive agora no Covid. E olha, eu já me envolvi em alguma ocorrência. E já tive um infarto. Hoje, eu nem me lembro mais do infarto que eu tive.
Esqueci. Foi o que eu tirei de bom, assim, desse problema que eu tive. Mas então, eu só estou deixando um alerta, assim, eu acho que é importante isso que tu está fazendo, entendeu? Porque a gente sempre, ouvi isso, ouvi daquele, mas eu passei por isso e para mim foi o pior momento da minha vida, incluindo os 30 e tantos anos de polícia. Foi agora. Porque quando eu me enxerguei no espelho e vi que eu tinha secado e que se eu ficasse mais 5, 6, 10 dias naquela situação eu não ia ter outra chance, então aí eu vi que realmente eu fui um cara abençoado e tem muita gente que gosta de mim, a minha família, porque foram vocês que me trouxeram de volta. Porque do jeito que eu estava, os médicos já estavam... Então vocês, com a força de vocês, me trouxeram de volta. E eu vou ficar eternamente, o resto da minha vida, as outras encarnações, gratos a todos vocês que me ajudaram. Porque não foi fácil. Eu não vi nada. Quem passou o pior foram vocês e a minha família aqui. Eu estava dormindo. Acordei dando risada, brincando com todo mundo. Mas hoje eu tenho um pouco mais, eu não sei tudo ainda, não vi todas as fotos ainda, eu estou vendo aos poucos, assim, né? Eu sei o quanto o pessoal sofreu. E eu não quero isso para o meu inimigo. E aí fica aquela metáfora do sábio, né? Aquela história do sábio. O sábio aprende com a experiência dos outros, né? Ele não precisa experimentar para aprender. Isso é um desafio também, né? Que as pessoas consigam aprender com a experiência dos outros, quando se fala que precisa de fato se cuidar, quando se fala que a gente precisa de fazer limonada do limão, né? São experiências dos outros, no caso assim que a nossa experiência, o nosso sofrimento, que tudo que a gente passou sirva como exemplo para que as outras pessoas se deem conta do... Tá certo, a gente tentou levar tudo isso da melhor forma possível, mas é sofrido, né? É puxado. Muito tempo, né? Foram 52 dias fora ele no hospital, né? Então é puxado, é tenso, né? Então, que todos sejamos, né? Usemos dessa propriedade da sabedoria, de ser sábio e aprender com o exemplo dos outros, sem precisar passar por aquilo, né? Sem precisar passar. Para inteirar, deixa eu ver agora, nós temos... Estou eu de cronômetro, 6 minutos. 6 minutos. Então, assim, eu tinha anotado aqui, né, que o nosso título era Passar pelo Covid com amor e resiliência, né? Então, assim, a nossa união nesse tempo que ele teve lá fortaleceu muito o nosso amor, não só meu e dele, como a família, eu falo na família demais, mesmo, demais. Né? Foi quando assim, o Vitor casou com a Camila. Há quanto tempo vocês estão casados, filha? 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Eu, sim, essa vez que porque eles sempre moraram longe, né? Sempre moraram longe, nunca tivemos perto. Então, esse tempo que a gente teve junto, foi assim, o Vitor foi uma âncora nesse processo. E o Joãozinho foi uma coisa assim fenomenal. O Joãozinho sempre teve uma frase, alguma coisa para falar na hora certa, do jeito certo, no momento certo para mim, sabe? Então eles foram assim, ó, peças fundamentais durante o pior momento, o pior período das nossas vidas, de todos nós. Porque eles também sofreram, eles também passaram trabalho junto ali, né? Então assim, é só gratidão. Hoje em dia é só gratidão, nossa, é só alegria, sabe? E outra coisa que a Gabi está lembrando, isso que a gente nem considerou que era como está e como ele está agora, né? Porque ele teve AVC. Os médicos disseram, a Dada viu, né? Não acreditou quando viu ele fazendo biquinho, né? Foi a primeira coisa que nos denotou que, opa, pera lá, né? Então, assim, ele está fazendo tudo já. Tudo. Está correndo, fazendo atividade física. O olho já está começando. Dirigiu ontem, hoje já. Né? Ó, acho que já dá para te testar. Vamos dar uma volta. Já dirigiu, quer dizer, coisa que em menos de um mês. Nossa, não sei. O cara com AVC, que era para ficar com a metade do corpo paralisado. E ficou, né? Ficou. 3 dias eu fiquei paralisado. Não, mais, né? 3 dias tu lembra, né? Que eu lembro. Que eu lembro. Ficou um dia sem falar. Aí, né? Então, assim, é muita bênção, entendeu? É muita bênção. Eu acredito, assim, que isso tudo é graças a nossa frequência sempre em alta, a força dele,
sabe? E ele tem uma missão muito definida por aqui, porque não foi, é porque tem que fazer, tem coisa importante para ele fazer por aqui ainda, né? Tu sabe que, isso, já ia me esquecendo, uma coisa que me ajudou muito foi escutar várias vezes aquela carta aos navegantes que estava rodando na internet, que era uma mensagem do espírito chamado Alex Bardoni, parece, uma coisa assim, Alex Bardoni, que ali ele explica toda essa coisa do Covid, da pandemia, e me deu muita força também. Eu escutei várias vezes aquilo para entender, sabe? Para te conseguir assimilar, entender esse processo. E aí, me ajudou bastante. Deixa eu ver aqui, nós temos 3 minutos. Eu queria aproveitar um minutinho desses 3, tá? Porque essa criatura, o amor da minha vida de mais de 30 anos, no horário de Portugal, está fazendo aniversário agora, nesse momento. Então, eu queria dedicar essa nossa conversa, esse nosso papo legal aqui, nosso papo para cima, né? A gente está tentando mostrar para as pessoas que se a gente se cuidar um pouquinho, vai dar tudo certo, e eu tenho certeza que tudo vai dar certo, né? E eu queria, junto com a minha família que está aqui, a gente queria cantar um parabéns para ela aqui, se tu permitir. Beth, tu quer colocar mais alguma coisa? Por favor, Beth, acho que tu pode concluir isso tudo. Mostra a velhinha. Olha a velhinha, ó. Olha, só agradecer a vocês, agradecer por vocês terem entrado exatamente no ambiente que eu gostaria que vocês entrassem, que é trazer a essas lives a leveza de como é possível, apesar da dor e do sofrimento e de momentos extremamente desafiadores, como é possível tudo isso ser vencido. E convidar a todos para estarem aqui na quarta-feira que vem com uma pessoa lindíssima, é um menino que recebeu um diagnóstico com 25 anos, 20 anos, semana que vem ele vai contar para vocês. É uma história de vida linda, linda, que ele teria tudo também para estar no fundo do poço, e ele deu a volta por cima. Eu não vou contar mais nada para ser surpresa para vocês, mas venham aqui, vamos encerrar cantando parabéns para Denise. Denise, você foi inspiração para nós, estou falando de coração isso para você e de verdade. Obrigada, muito obrigada. Vamos cantar o parabéns, então? Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigada, pessoal. Beijo no coração. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Fiquem na luz, fiquem no amor. Amém. Beijo, beijo, beijo. Gratidão. Obrigada a todos que estiveram conosco. Legal. Obrigada.